Se você chegar numa denominação religiosa e observar lá o pastor, ou o padre, ou o ancião daquela congregação, daquela igreja, com essa cara aqui, você facilmente teria uma repulsa a ouvir o que ele tivesse lhe dizendo, né? Provavelmente você já ia ter uma desconfiança natural, porque ele passa uma estranheza, uma sensação ruim, parecendo que não é confiável. Então, para você, provavelmente ele seria visto como um falso profeta, alguém que não foi enviado por Deus para mandar uma mensagem às pessoas. E é sobre esse assunto que eu gostaria de falar nesse vídeo. A Bíblia fala sobre falsos profetas, só que fala desses falsos profetas como um perigo para as pessoas. Mas se nós formos ver alguém como esse homem que a gente viu na imagem, a gente tem facilidade de identificar que ele é um falso profeta, porque ele tem características físicas que causam uma repulsa para a gente ouvir o que ele teria a dizer. Mas e os falsos profetas da Bíblia? Eles são assim? São como o que a gente viu na imagem? Nós vamos tentar identificar na Bíblia como nós podemos saber se alguém é um falso profeta, alguém que se coloca como um enviado de Deus, mas que na verdade não é. E a gente vai ver alguns pontos que o próprio Jesus Cristo nos alertou das demonstrações de um falso profeta. E vamos ver também o que nós precisamos fazer para saber diferenciar as pessoas, quem pode ter uma mensagem verdadeiramente de Deus e aqueles que são falsos. Jesus Cristo, ele faz uma ilustração muito interessante, porque ele faz uma comparação que era muito comum para aquelas pessoas e que, de certa maneira, ajudava bastante elas a entenderem como um falso profeta estaria agindo. Vejam o livro de Mateus, capítulo 7, os versículos 15 e 16, o que é que diz? Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Então, Jesus Cristo ele faz uma ilustração, compara aqueles que seriam falsos profetas com lobos em pele de ovelha. Por fora, eles parecem inofensivos, mas por dentro são pessoas ruins, são como lobos devoradores. O que é interessante dessa ilustração é que mostra que não seria facilmente identificável um falso profeta. Porque se tivesse um lobo no meio de várias ovelhas, a gente sabia que era um lobo. Mas não, é como uma ovelha disfarçado de ovelha, parece uma ovelha, mas por dentro é um lobo. E a gente vê que Jesus ele já mostra uma maneira de nós identificarmos esses falsos profetas. Os seus frutos. Você pode reconhecer um falso profeta pelos seus frutos. Quais são esses frutos exatamente? O texto em si não diz exatamente qual é o fruto, mas nós podemos identificar. Uma coisa muito simples para a gente identificar o que é um falso profeta é que um falso profeta faz falsas profecias. Então, por exemplo, esse líder religioso, esse ancião, esse padre, esse pastor, seja ele quem for, ele fala coisas que vão acontecer e elas não acontecem, isso é um indicativo de um falso profeta, porque os profetas verdadeiros de Deus, tudo que eles falavam realmente acontecia, porque eles estavam sendo enviados realmente por Deus. E aí, as coisas que essa pessoa fala, elas estão de acordo realmente com a Bíblia, ou você vê uma estranheza, injustiças, ensinos estranhos que não fazem às vezes muito sentido? A resposta, as pessoas que estão ouvindo aquilo, elas realmente se sentem melhor? Elas se sentem mais próximas de Deus? Ou aquilo ali causa divisões, causa conflitos, causa classes diferentes entre as pessoas? Esses são frutos, exemplos de frutos. Mas as pessoas iam tentar identificar. Mas o que é interessante é que esses falsos profetas, que são ovelhas por fora, mas por dentro são lobos, esses falsos profetas eles teriam poder. Eles não seriam inofensivos. Eles conseguiriam influenciar as pessoas. E Jesus diz que eles enganariam a muitos. Vejam agora o livro de Mateus, capítulo 24, e a gente vai ler dois textos diferentes nesse mesmo capítulo.
Jesus estava falando sobre pessoas que viriam a existir ainda no futuro, desde a época dele, né? Veja o que é que diz o versículo 11. Mateus 24:11 diz: E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Ou seja, esses que parecem inofensivos, mas por dentro são lobos, eles iam conseguir realmente enganar muitas pessoas. Se eles aparecessem como lobos, eles não iam enganar ninguém, porque todo mundo ia identificar eles como lobos. Mas eles são como se fossem ovelhas. E eles iam convencer muitas pessoas. Eles iam fazer as pessoas acreditarem que aquela mensagem que ele está dizendo é verdadeiramente uma mensagem de Deus. Aquela profecia que ele está falando é realmente uma profecia de Deus. Mas no final das contas são mentiras, são enganações. E o versículo 24 ainda nos mostra um outro ponto sobre esses falsos profetas. Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os eleitos. Esse outro ponto é muito interessante. Esses falsos profetas, que são lobos em pele de ovelha, que parecem inofensivos, mas não são, eles realizariam grandes sinais e maravilhas. Ou seja, eles realmente, de certa maneira, dariam motivos para as pessoas acreditarem nele. Mas seriam garantias falsas, que no final das contas eram mentiras, que foram manipuladas para enganar as pessoas. E isso com certeza acontece entre os falsos profetas. E eles seriam tão convincentes que poderiam enganar até os eleitos, aqueles que realmente são sinceros para com Deus, que são verdadeiros cristãos. Ou seja, esses falsos cristos ou profetas, eles estariam no meio de pessoas que eram verdadeiros cristãos. Então nós observamos alguns pontos sobre esses falsos profetas. Eles são convincentes, eles não têm uma linguagem agressiva e por conta disso eles são perigosos, porque eles parecem como servos de Deus, parecem como enviados de Deus, mas por dentro eles não são, os interesses deles são egoístas, são maldosos, são aproveitadores e por conta disso nós precisamos saber identificar. A gente já viu algumas características de como identificar eles, os seus frutos, o que é que eles produzem, trazem benefícios ou trazem malefícios à vida das pessoas que estão os ouvindo. Mas existe um outro texto, em 1 João 4:1, que vem mostrando um incentivo que nós temos para fazer, para nós identificarmos ainda melhor esses falsos profetas. Vejam o livro de 1 João, capítulo 4, versículo 1. Diz assim: Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Então, muitos chegariam dizendo que estavam sendo inspirados por Deus, ajudados por Deus, que a mensagem dele era a mensagem verdadeira de Deus, como falsos profetas. E qual seria a nossa responsabilidade diante disso? Seja um líder religioso, um ancião, um pastor, um padre falando conosco. A nossa responsabilidade como cristão, se nós queremos ser cristãos verdadeiros, é examinar se aquilo ali realmente está de acordo com Deus. E como é que nós podemos fazer isso? A gente ouve o que está sendo passado e vai verificar na Bíblia, examinar se aquilo que está sendo dito condiz com o que realmente Deus é, o que Deus quer para nós, o que Deus mostra verdadeiramente na Bíblia. Se nós estamos vendo que aquilo ali está destoando, está diferente, não está fazendo sentido, nós precisamos ter coragem de rejeitar aquelas ideias ou rejeitar aquela pessoa como alguém enviado por Deus. E se estiver fazendo sentido, nós podemos acolher aquele ensinamento. Quando nós aplicamos esses conselhos de Jesus Cristo e o que nós vimos aí em 1 João também, nós conseguimos ser orientados pela Bíblia para nós não sermos enganados. Porque se essas pessoas que são falsos profetas, eles enganam, é porque eles parecem estar falando uma coisa que é verdadeira, mas aquilo ali está distanciando a gente da verdade da Bíblia. Está distanciando a gente de uma verdadeira amizade como filho de Deus, uma amizade com Deus. Então, se nós fizermos isso, nós examinarmos, nós procurarmos estudar, questionar aquilo, isso nos ajuda a não sermos enganados. Mas e se esse pastor, esse ancião, esse padre, ele se incomoda de ser examinado biblicamente, aquilo que foi passado por ele?
Isso já mostra que ele provavelmente pode ser um falso profeta. Porque a própria Bíblia está dizendo que nós precisamos examinar não só algumas, mas tudo o que é passado para nós. Então, se nós fizermos isso, nós vamos estar sendo bem orientados pela palavra de Deus e vamos estar conseguindo nos proteger de pessoas mal intencionadas ou falsos profetas. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você, por favor, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com as pessoas e você pode também colocar os seus comentários aí na aba de comentários, fique à vontade para isso. Dê sugestões de temas para que eu possa estudar e eu possa fazer um vídeo diferente aqui. Meu intuito é simplesmente divulgar a mensagem da Bíblia para as pessoas, fazer com que elas mesmas examinem o que está sendo dito na Bíblia. E eu procuro também aprender junto com isso. Eu agradeço muito a sua presença nesse vídeo e até o próximo.